Heráclito disse: os homens são tão desatentos e descuidados em seus momentos de vigília, com o que se passa à volta deles, quanto o são durante o sono. Tolos. Embora ouçam, são como surdos. A eles aplica-se o adágio de que, mesmo quando presentes, eles estão ausentes. A pessoa não deve agir ou falar como se estivesse dormindo. Os que estão acordados têm um mundo em comum. Os que dormem têm cada um o seu mundo particular. O que quer que vejamos quando acordados é morte. Quando dormimos, são sonhos. Heráclito menciona o problema mais profundo dos seres humanos. Eles dormem profundamente mesmo quando estão acordados. Você dorme enquanto dorme, mas dorme também quando está acordado. O que significa isso? Porque é isso que Buda diz, é isso que Jesus diz e é isso também que Heráclito diz. Você parece bem acordado, mas isso é só o que parece. Lá no fundo, o sono continua. Mesmo neste exato momento, você está sonhando interiormente. Centenas de pensamentos em curso e você não tem consciência do que está acontecendo. Não está consciente do que está fazendo, nem está consciente de quem é. Você anda por aí como um sonâmbulo. Você já deve ter conhecido alguém que anda e faz coisas enquanto dorme e depois volta para a cama. Existe uma doença chamada sonambulismo. Muitas pessoas se levantam à noite da cama, com os olhos abertos. Elas andam por aí, conseguem andar, conseguem encontrar a porta, vão até a cozinha, comem alguma coisa, então voltam e se deitam novamente na cama. E se você perguntar a elas pela manhã, não saberão que fizeram tudo isso. No máximo, se tentarem se lembrar, verão que nessa noite tiveram um sonho em que acordaram e foram até a cozinha. Mas foi, no máximo, um sonho. Mesmo isso, é difícil de lembrar. Muitas pessoas cometeram crimes. Nos tribunais, muitos assassinos dizem que não sabem de nada, que não se lembram de ter feito tal coisa. Não que estejam tentando enganar a todos, não. Agora, os psicanalistas descobriram que essas pessoas não estão mentindo, não estão tentando enganar ninguém. Elas estão falando a pura verdade. De fato, cometeram um assassinato. Quando estavam totalmente adormecidas, fizeram isso, como se fosse num sonho. Esse sono é mais profundo do que o sono normal. É como estar embriagado. Você consegue andar um pouco, consegue fazer alguma coisa. Pode estar meio consciente também, mas está bêbado. Não sabe muito bem o que está acontecendo, o que você fez no passado. Será que consegue se lembrar? Sabe dizer por que fez o que fez? O que aconteceu com você? Você estava absolutamente consciente quando tudo aconteceu? Você se apaixona e não sabe por quê. Fica com raiva sem saber o porquê. Você encontra desculpas, é claro. Racionaliza o que quer que tenha feito, mas racionalização não é consciência. Consciência significa que, o que quer que esteja acontecendo no momento, você está plenamente ciente de tudo. Você está presente. Se você estiver presente quando surgir a raiva some. Ela só toma conta de você se estiver dormindo profundamente. Quando você está presente, uma transformação imediata se dá no seu ser. Pois quando você está presente, alerta, muitas coisas simplesmente não são possíveis. Tudo que é chamado de pecado fica impossível se você está consciente. Portanto, na verdade, só existe um pecado, a inconsciência.
A palavra original inglesa sin, pecado, significa perder, deixar passar, miss em inglês. Não significa fazer algo errado, significa simplesmente não perceber, estar ausente. A raiz hebraica da palavra sin significa isso. Algumas palavras em inglês têm essa mesma raiz. Misconduct, má conduta. Misbehavior, mau comportamento. Perder, deixar passar, significa não estar ali, fazer algo sem estar presente no momento. O que consiste no único pecado. E qual é a única virtude que existe? Enquanto faz alguma coisa, ficar completamente alerta. O que Gurdjieff chama de lembrança de si mesmo. Buda chama de consciência correta. Krishnamurti chama de percepção. Kabir chama de surati, estar presente. Isso é tudo de que precisamos, nada mais. Você não precisa mudar nada, e mesmo que tentasse mudar, não conseguiria. Você vem tentando mudar coisas em si mesmo. Conseguiu? Quantas vezes você decidiu que não ficaria mais com raiva? E o que aconteceu depois? Na hora H, você cai na mesma armadilha. Fica com raiva e depois ela passa. Você mais uma vez se arrepende. Isso vira um círculo vicioso. Você fica com raiva e então se arrepende. Aí já está pronto para sentir raiva de novo. Lembre-se, mesmo no momento em que se arrepende, você não está presente. Esse arrependimento também faz parte do pecado. É por isso que nada acontece. Você continua tentando, vezes sem conta. Toma várias vezes a mesma decisão, faz muitas promessas, mas nada acontece. Você continua igual. Continua sendo o que sempre foi desde que nasceu. Nem sequer uma ligeira mudança aconteceu. Não que você não tenha tentado. Não que você não tenha tentado o suficiente. Você tentou muito. E não conseguiu, porque não se trata de uma questão de esforço. Não adianta nada se esforçar mais. É uma questão de estar alerta, não de se esforçar. Se você ficar alerta, muitas coisas simplesmente somem. Você não precisa se livrar delas. A consciência torna certas coisas impossíveis. E essa é uma definição minha. Não existe outro critério. Você não se apaixona mais. Não fica caído de amores por alguém, se caso tenha consciência do que faz. Portanto, cair de amores é pecado. Você pode amar, mas isso não será uma queda, será uma elevação. Por que se usa a expressão cair de amores? Em inglês, falling in love. Trata-se de uma queda. Você está caindo, não está se elevando. Quando está consciente, você não cai, nem mesmo de amores. Isso não é possível, simplesmente não é possível. Com a consciência, isso é possível. Você se eleva no amor. E esse é um fenômeno totalmente diferente de se apaixonar. Quem cai de amores por alguém está sonhando. É por isso que, quando uma pessoa está apaixonada, você consegue ver isso nos olhos dela. É como se ela tivesse mais entorpecida que as outras, como se estivesse inebriada, perdida em sonhos. Você consegue ver isso nos olhos dela porque elas mostram uma certa sonolência. As pessoas que se elevam por meio do amor são totalmente diferentes. Você pode ver que elas não estão mais perdidas em sonhos. Elas encaram a realidade de frente e crescem com ela. Cair de amores por alguém faz com que você continue sendo uma criança. Quando se eleva no amor, você amadurece. E pouco a pouco, o amor se torna um relacionamento. Torna-se um estado de ser. A partir de então, não é que você ame isto e não ame aquilo. Você é simplesmente amor. Com quem quer que se aproxime, você compartilha.
seja o que for que aconteça, você oferece o seu amor. Você toca uma pedra e é como se tocasse o corpo de um ente querido. Olha uma árvore e é como se olhasse a face da pessoa amada. Esse amor se torna um estado de ser. Não é que você esteja amando, agora você é amor. Trata-se de elevação, não de uma queda. O amor é lindo quando você se eleva por meio dele, mas vira uma coisa suja e feia quando você cai por meio dele. E mais cedo ou mais tarde, você descobre que ele se torna venenoso. Vira um cativeiro. Você pode ser pego por ele e perder a liberdade. Suas asas são cortadas, você deixa de ser livre. Quando cai de amores por alguém, você vira uma possessão. Você possui a outra pessoa e deixa que ela possua você. Você vira uma coisa e tenta fazer da outra pessoa uma coisa também. Olhe um casal de marido e mulher. Ambos se tornaram coisas, não são mais pessoas. Um está tentando possuir o outro. Só os objetos podem ser possuídos, nunca as pessoas. Como você pode possuir uma pessoa? Como você pode dominar uma pessoa? Como pode converter uma pessoa numa possessão? Impossível. Mas o marido está tentando possuir a mulher e a mulher está tentando fazer exatamente o mesmo. Então, acontece um choque. Eles viram praticamente inimigos, cultivam uma relação destrutiva. Isso aconteceu de verdade. Mullah Nasruddin entrou no escritório de administração de um cemitério e reclamou ao gerente: "Sei que minha mulher está enterrada aqui neste cemitério, mas eu não consigo encontrar a sepultura." O gerente consultou os registros e perguntou: "Qual o nome dela?" Mullah respondeu: "Senhora Mullah Nasruddin." O gerente consultou novamente os arquivos e disse: "Não há nenhuma senhora Mullah Nasruddin. Só há um Mullah Nasruddin. Queira desculpar, parece que há um erro nos registros." Nasruddin disse: "Não há erro nenhum. Onde está a sepultura do Mullah Nasruddin? Porque está tudo no meu nome mesmo. Até a sepultura da mulher era dele." Possessão. Todo mundo continua querendo possuir a pessoa amada. Não é mais amor. Na verdade, quando você possui uma pessoa, você odeia, destrói, mata. Você é um assassino. O amor liberta. O amor é liberdade. O amor faz da pessoa amada alguém cada vez mais livre. O amor dá asas e abre a imensidão do céu. Ele não pode ser uma prisão, uma clausura, mas esse amor você não conhece, porque ele só acontece quando você está acordado. Esse tipo de amor só brota quando existe consciência. O amor que você conhece é pecaminoso, pois ele é fruto do sono. Isso vale para tudo o que você faz. Mesmo quando tenta fazer algo bom, você faz mal. Olhe para os bons samaritanos. Eles sempre fazem mal. São as pessoas mais nocivas deste mundo. Os reformistas sociais, supostos revolucionários, são as pessoas mais nocivas da face da Terra. Mas é difícil ver o dano que causam, porque elas são pessoas muito boas. Estão sempre fazendo algo de bom pelos outros. Esse é o jeito que arranjaram de aprisionar as pessoas. Se deixar que lhe façam algo de bom, você acaba nas mãos delas. Elas começam massageando seus pés e quando você menos espera, estão com as mãos em volta do seu pescoço. Começam nos pés e acabam no pescoço, porque elas não estão conscientes, não sabem o que estão fazendo. Aprenderam um truque. Se você quer possuir uma pessoa, seja bom para ela. Essas pessoas nem sequer têm consciência de que aprenderam esse truque, mas elas só farão mal aos outros.
por qualquer coisa, que seja feita com o intuito de possuir outra pessoa, seja qual for o nome ou a forma que isso tenha, é irreligioso, é pecado. Suas igrejas, seus templos, suas mesquitas, todas elas têm cometido pecados contra você, porque todos se tornaram possessores, todos se tornaram dominações. Todas as igrejas são contra a religião, porque religião é liberdade. Por que isso acontece então? Jesus tenta dar liberdade, dar asas às pessoas. Então o que acontece? Como a igreja assume o poder? Isso acontece porque Jesus vive num plano de existência totalmente diferente. Vive no plano da consciência. E aqueles que ouvem o que ele diz, que o seguem, vivem no plano do sono. Tudo o que eles ouvem, interpretam, é interpretado de acordo com os seus próprios sonhos. E qualquer coisa que eles criem vai ser pecaminoso. Cristo dá a vocês religião, e então as pessoas que dormem profundamente convertem-na numa igreja. Dizem que Satanás, o demônio, estava um dia sentado sob uma árvore muito triste. Um santo estava passando, olhou para Satanás e disse: "Ouvimos dizer que você nunca descansa. Está sempre fazendo alguma maldade aqui e ali. Então o que você está fazendo aí, debaixo dessa árvore?" Satanás estava realmente deprimido. Ele disse: "Parece que os padres se incumbiram do meu trabalho. Não consigo fazer mais nada. Estou absolutamente desempregado. Às vezes penso em me matar, porque esses padres vão indo tão bem." Os padres vão indo tão bem porque eles converteram a liberdade em prisão. Converteram a verdade em dogmas. Converteram tudo do plano da consciência para o plano do sono. Procure entender o que significa esse sono, porque, se conseguir sentir o que ele significa, você já vai começar a ficar mais alerta. Já estará no caminho que o levará a se libertar dele. O que significa esse sono? Como ele acontece? Qual é o seu mecanismo? Qual é o seu modus operandi? A mente sempre está no passado ou no futuro. Ela não pode ficar no presente. É absolutamente impossível que a mente fique no presente. Quando você está no presente, a mente não existe mais. Porque mente significa pensar. Como você pode pensar no presente? Você só consegue pensar a respeito do passado. Ele já se tornou parte da sua memória. A mente pode refletir sobre ele. Você pode pensar no futuro. Ele ainda não existe. A mente pode sonhar com ele. A mente pode fazer essas duas coisas. Ou ela vai para o passado. Existe espaço suficiente para ela se locomover no enorme espaço do passado. Você pode continuar indo. Ou a mente pode avançar rumo ao futuro, um outro espaço enorme que não tem fim. Você pode imaginar e sonhar. Mas como é que a mente pode funcionar no presente? Não há espaço para que ela faça nenhum movimento. O presente é só uma linha divisória. Isso é tudo. Não existe espaço nenhum ali. Ela separa o passado do futuro. É só uma linha divisória. Você pode estar no presente, mas não pode pensar. Para pensar é preciso espaço. Os pensamentos precisam de espaço. Eles são como coisas. Lembre-se disso. Os pensamentos são coisas sutis. Eles são materiais. Os pensamentos não são espirituais. Porque a dimensão do espiritual só começa quando não há pensamentos. Os pensamentos são coisas materiais, muito sutis
e tudo que é material precisa de espaço. Você não consegue ficar pensando no presente. No momento em que você começa a pensar, já é passado. Você vê o sol nascendo. Você vê o sol e diz: que lindo sol nascente. Isso já é passado. Quando o sol está nascendo, não há espaço suficiente para dizer que lindo, porque no momento em que você pronuncia essas duas palavras, que lindo, a experiência já virou passado. A mente já a retém na memória. Mas no momento exato em que o sol nasce, exatamente quando ele está nascendo, como você pode pensar? O que você pode pensar? Você pode estar com o sol nascente, mas não pode pensar. Para você, há espaço suficiente, mas não para os pensamentos. Uma linda flor no jardim, e você diz: uma linda rosa. Agora você já não está mais com a rosa. Nesse momento, isso já é uma lembrança. Quando a flor está lá, e você também está, um está presente para o outro. Como você pode pensar? O que você vai pensar? Como o pensamento é possível? Não há espaço para isso. O espaço é tão pequeno. Na verdade, não existe espaço nenhum. Que você e a rosa não podem sequer existir como duas coisas separadas, porque não há espaço suficiente para duas coisas, só para uma. É por esta razão que, quando está profundamente presente, você é a flor, e a flor se torna você. Quando não existe pensamento, quem é a flor e quem está observando, o observador se torna a coisa observada. De repente, desaparece qualquer fronteira. Você entrou na flor e a flor entrou em você. De repente, vocês deixam de ser duas coisas diferentes. Existe uma coisa só. Se começa a pensar, vocês voltam a ser duas coisas diferentes. Se você não pensa, onde fica a dualidade? Quando você existe com a flor, sem pensar, acontece um diálogo. Não um duólogo, mas um diálogo. Quando você existe com a pessoa amada, acontece um diálogo, não um duólogo. Porque não existem dois seres ali. Quando se senta ao lado da pessoa amada, segura a mão dela, você simplesmente existe. Você não pensa nos dias que se passaram e não voltam mais. Não pensa no futuro que vem pela frente. Você está aqui, agora. É tão bonito estar aqui e agora. É tão intenso. Nenhum pensamento pode invadir essa intensidade. E estreito é o portão. Estreito é o portão do presente. Duas coisas não podem passar por ele ao mesmo tempo. Só uma. No presente é impossível pensar. É impossível sonhar, porque sonhar nada mais é do que pensar em quadros. Ambos são coisas, ambos são materiais. Quando está no presente sem pensar, você pela primeira vez é espiritual. Uma nova dimensão se abre. Essa dimensão é a consciência. Como vocês não conhecem essa dimensão, Heráclito diz que vocês estão dormindo, não estão conscientes. Consciência significa estar tão plenamente no presente que não existe movimento nem para o passado, nem para o futuro. Deixa de existir qualquer movimento. Isso não significa que você fique estático. Um outro movimento começa, um movimento em profundidade. Existem dois tipos de movimento, e esse é o significado da cruz de Jesus. Ela mostra dois movimentos, uma encruzilhada. Um movimento é linear, você segue numa linha, de uma coisa a outra, de um pensamento a outro, de um sonho a outro. De A, você vai para B, de B a C, de C para D. É desse jeito que você se movimenta, numa linha horizontal. Esse é o movimento do tempo.
Esse é o movimento da pessoa que dorme profundamente. Você é como um trem, vai e volta, sempre nos trilhos. Você vai B para A, o trilho está sempre no mesmo lugar. Existe um outro tipo de movimento que está numa dimensão totalmente diferente. Esse movimento não é horizontal, é vertical. Você não vai de A para B, de B para C. Você vai de A para um A mais profundo, de A1 para A2, daí para A3 e então para A4. Vai cada vez mais profundo ou cada vez mais alto. Quando o pensamento cessa, começa esse outro movimento. Agora você mergulha cada vez mais profundo num fenômeno como que abissal. As pessoas que meditam profundamente cedo ou tarde chegam a esse ponto. Então ficam com medo, porque sentem como se um abismo se abrisse sob os seus pés. Quando não tem chão, você sente vertigem, fica com medo. Prefere se apegar ao outro movimento, que já é mais conhecido. Esse movimento abissal é como a morte. É esse o significado da cruz de Jesus, uma morte. Ir do horizontal para o vertical é uma morte. É essa a verdadeira morte. Mas só é morte por um lado, por outro é ressurreição. É morrer para nascer, é morrer para uma dimensão e nascer para outra. Na horizontal, você é Jesus, mas na vertical, você é Cristo. Se pula de um pensamento para o outro, você fica nos domínios do tempo. Se mergulha no momento, não nos pensamentos, você mergulha na eternidade. Você não fica estático. Nada é estático neste mundo. Nada pode ser estático. Mas surge um outro movimento, um movimento sem motivação. Lembre-se dessas palavras. Na linha horizontal, você se move por causa da motivação. Você tem que conquistar algo, dinheiro, prestígio, poder ou a Deus. Mas tem que conquistar alguma coisa, existe uma motivação ali. Movimento motivado significa sono. Movimento desmotivado significa consciência. Você se movimenta porque o movimento é agradável. Você se movimenta porque o movimento é vida. Porque vida é energia e energia é movimento. Você se movimenta porque a energia é prazer, por nenhuma outra razão. Não existe nenhuma meta. Você não está em busca de nenhuma realização. Na verdade, você não está indo a lugar nenhum. Não está sequer indo. Está simplesmente se deliciando na energia. Não existe nenhum objetivo exterior ao movimento em si. O movimento tem seu próprio valor intrínseco. Não tem valor extrínseco. Alguém como Buda também vive. Alguém como Heráclito vive. Eu estou aqui vivendo, respirando, mas com um tipo diferente de movimento, desmotivado. Alguém me perguntou alguns dias atrás: por que você ajuda as pessoas na meditação? Eu disse a essa pessoa: para mim, isso é um prazer. Não faço por nenhuma razão especial, simplesmente gosto. Assim como a pessoa que gosta de plantar flores num jardim, esperar até que elas cresçam. Quando você floresce, eu fico satisfeito. É como jardinagem. Quando alguém floresce, é uma delícia. E eu compartilho desse florescimento. Não existe nenhum objetivo aqui. Se você não conseguir, não vou ficar frustrado. Se você não florescer, tudo bem, porque se florescer não pode ser forçado. Você não pode abrir um botão na marra. Você até pode, mas isso só irá matá-lo. Pode até parecer um florescimento, mas na verdade não é. O mundo inteiro avança. A existência avança rumo à eternidade. A mente avança no tempo. A existência vai cada vez mais fundo e cada vez mais alto. E a mente vai para dentro e para fora. A mente se movimenta na horizontal, que é o sono. Se você consegue se movimentar na vertical, isso é consciência. Fique no presente.
traga todo o seu ser para o presente. Não deixe que o passado interfira, nem deixe que o futuro assuma o comando. O passado não existe mais, está morto. E como diz Jesus, deixem que os mortos enterrem seus mortos. O passado não existe mais, porque você está preocupado com ele. Porque vive remoendo o que já aconteceu. Você está louco? Ele não existe mais, existe só na sua cabeça. É só uma lembrança. O futuro não existe ainda. O que você está fazendo aí, pensando no futuro? Aquilo que não existe ainda. Como você pode ficar pensando nisso? Como pode fazer planos para o futuro? Independentemente do plano que você faça, isso não vai acontecer e você ficará frustrado. Porque o todo tem seus próprios planos. Para que tentar fazer planos que vão contra os planos dele? A existência tem seus próprios planos. Ela é mais sábia do que você. O todo tem que ser mais sábio que a parte, porque você está fingindo que é o todo. O todo tem seu próprio destino, sua própria plenitude. Para que se incomodar com ele? E seja lá o que você faça, será pecado, porque você deixará passar o momento, este momento. E se isso se tornar um hábito, como de fato acontece, se começar a não prestar atenção no momento presente, isso vai se tornar uma forma habitual. Então, quando o futuro chegar, você deixará de percebê-lo de novo, porque ele já não será futuro, será presente. Ontem, você estava pensando no dia de hoje, porque era futuro. Agora é hoje e você está pensando no amanhã. E quando o amanhã chegar, será novamente hoje. Porque tudo o que existe, existe aqui e agora. Não pode existir de outra forma. E quando se habituar a viver de modo que a sua cabeça esteja sempre no futuro, então quando você vai viver? O amanhã nunca chega. Você continuará deixando de percebê-lo. E isso é pecado. Esse é o significado da raiz hebraica do verbo sim, pecar. No momento em que entra o futuro, entra também o tempo. Você pecou contra a existência, não aproveitou o presente. E isso vira um padrão fixo, como um robô. Você continua deixando o presente passar em brancas nuvens. Pessoas dos países distantes me procuram. Quando estão em casa, elas pensam em mim e ficam muito empolgadas comigo. Leem, pensam e sonham. Quando chegam aqui, elas começam a pensar na casa delas. No momento em que chegam, já estão indo embora. Então começam a pensar nos filhos, na esposa, no trabalho, nisto, naquilo e num milhão de outras coisas. E eu fico vendo toda essa insensatez. Elas chegarão em casa novamente e mais uma vez começarão a pensar em mim. Elas não aproveitam o momento. Isso é pecado. Enquanto estiver aqui comigo, fique totalmente aqui comigo, de modo que possa aprender um novo tipo de movimento, de modo que possa avançar rumo à eternidade, não no tempo. O tempo é o mundo e a eternidade é Deus. O movimento horizontal é o mundo, o vertical é Deus. Os dois se encontram num ponto, que é onde Jesus é crucificado. Os dois se encontram, o horizontal e o vertical, num ponto. Esse ponto é aqui e agora. Partindo do aqui e agora, você pode empreender duas jornadas. Uma delas é no mundo, no futuro. A outra em direção a Deus, às profundezas. Fique cada vez mais consciente, cada vez mais alerta e mais sensível ao presente. O que é preciso fazer? Como isso é possível? Porque você está dormindo tão profundamente que pode fazer disso um sonho também. Você pode fazer disso um objeto pensante, um processo de pensamento. Isso pode deixá-lo tão tenso que só por causa disso não vai conseguir ficar no presente.
Esse pensamento não ajudará em nada. Se você sentir muita culpa, se às vezes se voltar para o passado, você fará isso. Isso, há muito tempo tem sido uma rotina, e você às vezes começará a pensar no futuro. Imediatamente se sentirá culpado por ter cometido esse pecado outra vez. Não se culpe. Entenda que pecou, mas não se culpe. E isso é extremamente difícil. Se você se culpar, estragará tudo. Agora o velho padrão começa de outra forma. Agora, você se sente culpado porque deixou de perceber o presente. Agora, você está pensando no passado. Porque aquele presente que você deixou escapar já não é mais presente, é passado. E você está se culpando por isso. Você ainda está deixando de perceber o momento presente. Portanto, lembre-se de uma coisa: sempre que se pegar pensando no passado ou no futuro, não faça uma tempestade por causa disso. Simplesmente volte para o presente, sem criar problemas. Não faz mal. Traga simplesmente de volta a sua consciência. Você terá de fazer isso 1 milhão de vezes. Não vai conseguir agora, imediatamente. Vai acontecer, mas por causa de você. Trata-se de um modo de comportamento que se fixou há muito, muito tempo e que você não vai conseguir mudar já. Mas não se preocupe, a vida não tem pressa, a eternidade pode esperar eternamente. Não fique preocupado com isso. Sempre que perceber que perdeu o contato com o presente, volte a ele. Isso é tudo o que tem a fazer. Não se sinta culpado. Esse é um truque da mente. Agora ela está mais uma vez fazendo o mesmo jogo. Não repita. Esqueci de novo. Assim que pensar nisso, preste atenção novamente ao que estiver fazendo. Se estiver tomando banho, preste atenção no banho. Se estiver comendo, preste atenção na comida. Se estiver caminhando, preste atenção nos seus passos. No momento em que perceber que já não está mais aqui e agora, volte a atenção para o presente, com simplicidade e inocência. Não pense em se culpar. Se fizer isso, você não estará captando o espírito da coisa. Haverá um pecado, mas não haverá culpa. Mas isso não será nada fácil. Quando percebe que há algo errado, você logo se sente culpado. A mente é muito, muito esperta. Se você se culpa, o jogo começa novamente, num outro nível, mas o mesmo jogo de sempre. As pessoas me procuram e dizem: continuamos esquecendo. Estão tão tristes quando comentam: continuamos esquecendo. Nós tentamos, mas só nos lembramos por alguns segundos. Ficamos atentos ao que se passa conosco, mas aí já era. O que fazer? Não há nada a fazer. Não é questão de se fazer alguma coisa. O que você pode fazer? Só há uma coisa a fazer: não se culpar. Apenas torne a prestar atenção no presente. Quanto mais fizer isso, simplesmente se lembrar. Não com um semblante carregado, fazendo um grande esforço, com simplicidade, despretensão, sem fazer uma tempestade por causa disso, porque a eternidade não tem problemas. Todos os problemas só existem no plano horizontal. Esse problema também só existe no plano horizontal. No plano vertical não existem problemas. Ele é puro prazer, sem nenhuma preocupação, sem angústia, sem preocupações, sem culpa, sem nada. Seja prático e volte para o presente. Você deixará o presente escapar muitas vezes. Isso é garantido. Mas não se preocupe com isso. As coisas são assim mesmo. Você cairá muitas vezes no mesmo erro, mas isso não é o mais importante. Não preste muita atenção no fato de ter perdido o contato com o presente muitas vezes. Preste atenção no fato de que você retornou esse contato muitas vezes. Lembre-se disto.
Não dê ênfase ao fato de que se esqueceu muitas vezes do presente, mas ao fato que se lembrou dele várias vezes também. Fique feliz com isso. Você se esqueceu dele, é claro, e isso é inevitável. Você é humano, viveu no plano horizontal por muitas e muitas vidas. Portanto, é natural. O bom é que você muitas vezes voltou a se lembrar dele. Você fez o impossível. Fique feliz com isso. Em 24 horas, você se esqueceu dele 24.000 vezes. Mas por 24.000 vezes, voltou a se lembrar. E agora, um novo comportamento foi posto em ação. Foram tantas as vezes em que você voltou para casa. Agora uma nova dimensão está surgindo, pouco a pouco. Você ficará consciente por cada vez mais tempo e diminuirão suas idas e vindas para o futuro e o passado. O período de retrocesso e de avanço no tempo será cada vez menor. Você esquecerá cada vez menos e se lembrará cada vez mais. Começará a entrar na vertical. Um dia, de repente, a horizontal desaparece, a consciência se intensifica e o horizontal desaparece. É por isso que o Shankara, o Vedanta e os hindus chamam este mundo de ilusório. Porque quando a consciência torna-se perfeita, este mundo que você criou com a mente, simplesmente desaparece. Um outro mundo se revela a você. Maya desaparece, a ilusão desaparece. A ilusão só existe porque você está dormindo, por causa da sua inconsciência. É justamente como um sonho. À noite, você sonha, e enquanto está sonhando, tudo parece muito real. Você já chegou a pensar num sonho, mas isso não é possível. O impossível acontece nos sonhos, mas você não duvida disso. No sonho, você tem uma fé imensa. Ninguém é cético enquanto sonha, nem mesmo Bertrand Russell. Não. No sonho, todo mundo é como criança, confia em tudo o que acontece. Você vê sua mulher no sonho, de repente ela se transforma num cavalo. Nem por um instante você pensa, como isso é possível? O sonho é confiança, é fé. Não há dúvidas num sonho. Quando você começa a ter dúvidas durante o sonho, as regras são quebradas. Assim que você duvida, o sonho começa a se desvanecer. Se você conseguir lembrar, ao menos uma vez, que se trata de um sonho, repentinamente isso vira um choque. O sonho se estilhaça e você acorda. Este mundo que você vê ao seu redor não é o mundo verdadeiro. Não que ele não exista, ele existe, mas você o vê através da tela do sono. Existe uma inconsciência entre você e ele. Você olha para ele e o interpreta à sua maneira. É como se você estivesse embriagado. Isso aconteceu de fato. Mullah Nasruddin chegou correndo. Ele estava totalmente bêbado e o ascensorista estava prestes a fechar a porta do elevador. Mas Mullah conseguiu se esgueirar lá para dentro. O elevador estava lotado. Todo mundo percebeu que ele estava bêbado. Seu hálito cheirava a bebida. Mullah tentou disfarçar, virou o rosto para a porta. Mas ele não conseguia ver nada. Seus olhos também estavam embriagados e sonolentos. Ele tentava manter-se de pé, mas também não conseguia. Então ele ficou muito constrangido, porque todo mundo estava olhando e achando que ele estava bêbado. Ele sentia isso no ar. Sem saber o que fazer, ele disse de repente: "Vocês devem estar se perguntando por que eu convoquei esta reunião. Pela manhã, Mullah já estaria bem. Ele rirá do que aconteceu como você está rindo." Todos os Budas riram quando despertaram. A risada é como o rugido de um leão. Eles riem, não de você, riem de toda a piada cósmica. Vocês vivem num sonho.
adormecidos, completamente inebriados pelo desejo, e é através desse desejo que vem a existência. Mas essa não era uma existência verdadeira. Vocês projetavam nela seu próprio sono. Vocês encaram toda a existência como uma tela, e então projetam sua própria mente nela. Você vê coisas que não existem e deixa de ver o que existe. E a mente tem explicação para tudo. Se uma dúvida o assalta, a mente explica. Ela cria teorias, filosofias, sistemas, só para se sentir bem e ter certeza de que nada está errado. Todas as filosofias existem para fazer com que a vida fique conveniente, de forma que tudo pareça em ordem, com nada fora do lugar. Mas tudo está fora do lugar enquanto você está dormindo. Um homem me procurou. Ele estava preocupado. Era pai de uma menina linda e estava de fato muito preocupado. Ele disse: toda manhã ela fica um pouco enjoada e eu já consultei todos os médicos e eles dizem que não há nada de errado com ela. Então o que fazer? Então eu disse a ele: procure Mullah Nasruddin. Ele é quem sabe mais por aqui, conhece tudo. Porque nunca o ouvi dizer não sei. Vá. Ele foi. Eu fui atrás só para ver o que o Nasruddin diria. Nasruddin fechou os olhos, analisou o problema, então abriu os olhos e disse: você dá leite a ela antes de dormir? O homem respondeu que sim, e Nasruddin disse: agora descobri o problema. Se você dá leite a uma criança, ela se revira na cama a noite toda, de um lado para o outro. E isso faz com que o leite coalhe. O leite coalhado então vira queijo, e o queijo vira manteiga. Aí a manteiga vira gordura, e a gordura vira açúcar, e o açúcar vira álcool. E é claro, de manhã ela acorda com ressaca. Todas as filosofias se resumem a isto: explicações para as coisas. Explicações para as coisas que não podem ser explicadas, com a pretensão de que se conheça tudo o que é desconhecido. Mas elas conseguem fazer com que a vida fique conveniente. Você consegue dormir melhor. São como tranquilizantes. Lembre-se, existe uma diferença entre religiosidade e filosofia. A filosofia é um tranquilizante. A religiosidade é um choque. A filosofia ajuda você a dormir bem. A religiosidade faz você acordar. A religiosidade não é uma filosofia. É uma técnica para livrar você da sua inconsciência. E todas as filosofias são técnicas para ajudar você a dormir melhor. Elas dão a você sonhos, utopias. A religiosidade tira de você todos os sonhos, todas as utopias. Ela lhe apresenta a verdade, e a verdade só é possível quando você não está sonhando. A mente que sonha não consegue enxergar a verdade. A mente que sonha converterá a verdade também num sonho. Já observou isso? Você põe o relógio para despertar. Quer acordar às 4 da manhã, porque tem de pegar um trem. Então, pela manhã, o alarme toca e a sua mente cria um sonho. Você está sentado num templo e os sinos do templo começam a tocar. Então tudo é explicado. O alarme já não é o problema. Ele não consegue despertar você. Você já o descartou com uma explicação na mesma hora. A mente é sutil e agora os psicanalistas estão intrigados, querendo saber como isso acontece, como a mente cria explicações imediatamente, tão rápido. Isso é tão complicado. A mente tem de projetá-las de antemão. Como de repente, você se vê numa igreja ou num templo em que os sinos estão tocando. O alarme toca e na mesma hora você tem uma explicação dentro do sonho. Você está tentando evitar o alarme. Não quer se levantar. Não quer se levantar numa manhã fria de inverno. A mente diz: isto não é o despertador, é um templo que você está visitando. Tudo é explicado e você volta a dormir.
Isso é o que as filosofias têm feito, e é a razão por que existem tantas filosofias. Porque todo mundo precisa de uma explicação diferente. A explicação que ajuda você a dormir pode não servir para outra pessoa. E é isso que Heráclito diz nesta passagem. Agora tente entender o que ele diz. Os homens são tão desatentos e descuidados em seus momentos de vigília com o que se passa à volta deles, quanto o são durante o sono. Enquanto dorme, você não está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Mas durante as horas de vigília, você se dá conta do que aconteceu à sua volta. Muitas pesquisas têm sido feitas. 98% das mensagens que chegam até você, sua mente não deixa entrar. 98%. Só 2% tem permissão para entrar e esses 2% a mente também interpreta. Eu digo uma coisa, você escuta outra. Eu digo outra coisa e você interpreta de modo que não perturbe o seu sono. Sua mente imediatamente lhe oferece uma interpretação. Você encontra um lugar na sua mente para isso e a mente o absorve. Isso se torna parte dela. É por isso que você continua não percebendo os Budas, os Cristos, os Heráclitos e outros. Eles continuam falando com você, continuam dizendo que encontraram algo, tiveram a experiência de algo, mas quando dizem isso, você na mesma hora interpreta. Você tem suas próprias artimanhas. Aristóteles ficava extremamente incomodado com Heráclito. Ele achava que esse homem deveria ter alguma falha de caráter. Pronto. Você rotulou porque ele não se ajusta a você. Ele o incomoda. Heráclito devia pesar muito na mente de Aristóteles, porque Aristóteles vivia na horizontal, era mestre nisso. E esse homem, Heráclito, está tentando empurrar você para o abismo. Aristóteles vive no terreno plano da lógica. E esse homem, Heráclito, está tentando empurrar você para o mistério. É preciso uma explicação. Aristóteles diz: esse homem deve ter alguma falha biológica, psicológica, caracteriológica. Alguma falha ele tem. Do contrário, por que insistiria tanto nesse paradoxo? Por que insistiria tanto no mistério? Por que insistiria tanto em dizer que ali existe uma harmonia entre os opostos? Opostos? São opostos. Não existe nenhuma harmonia. A vida é vida, morte é morte. Seja claro quanto a isso. Não misture as coisas. Esse homem parece um trapalhão. Com Lao Tse era a mesma coisa. Ele disse: todo mundo parece saber das coisas menos eu. Todo mundo parece muito inteligente, menos eu. Pareço um idiota. Lao Tse, um dos maiores homens, uma das pessoas mais sábias que já existiram, mas no meio de vocês, ele se sente um idiota. E disse: todo mundo parece um sábio pensador, eu sou todo atrapalhado. O que Aristóteles disse de Heráclito? Lao Tse comentou a respeito de si mesmo. Lao Tse disse: quando a pessoa ouve os meus ensinamentos sem a mente, ela fica iluminada. Quando ouve meus ensinamentos por meio da mente, ela encontra suas próprias explicações que não têm relação nenhuma comigo. E quando ouve sem ouvir coisa nenhuma, existem pessoas que ouvem sem ouvir. Quando alguém ouve como se estivesse ouvindo sem ouvir, então ri das minhas tolices. E o terceiro tipo de mente constitui a maioria, disse Lao Tse. Se a maioria não rir de você, saiba que deve estar dizendo algo errado. Se a maioria rir, então é porque você está dizendo algo verdadeiro. Só quando a maioria julga você um tolo é que existe a possibilidade de que você seja um homem sábio. Do contrário, não existe nenhuma possibilidade. Heráclito parecia um idiota aos olhos de Aristóteles. O mesmo parecerá aos seus próprios olhos também.
porque Aristóteles conquistou todas as universidades, as faculdades do mundo inteiro. Agora, em todo lugar estuda-se lógica, não mistérios. Em todo lugar você aprende a ser racional, não místico. Todo mundo é educado para ser perspicaz. Se quer ser perspicaz, você precisa seguir na horizontal. Ali A é A, B é B, e A nunca é B. Mas no abismo misterioso da vertical, as fronteiras se encontram e se fundem uma na outra. Homem é mulher, mulher é homem, o certo é errado, o errado é certo, a escuridão é luz, a luz é escuridão, a vida é morte, morte é vida. Todas as fronteiras se encontram e se fundem. Deus é um mistério, não um silogismo. Aqueles que dão provas da existência de Deus estão simplesmente fazendo o impossível. Não se pode dar nenhuma prova da existência dele. As provas existem na horizontal. Eis o significado da verdade. Você cai no abismo, sente o abismo, simplesmente desaparece nele. E então você só sabe quando a mente está ausente, nunca antes disso. Onde quer que você esteja presente, é exatamente nesse lugar que também está ausente. Você pode estar em qualquer lugar, menos ali. Onde está fisicamente? Onde quer que esteja, ali você não está. Nas antigas escrituras tibetanas está escrito que Deus veio até você muitas vezes, mas que nunca conseguiu encontrá-lo ali, onde você estava. Ele bate na porta, mas o anfitrião não está. Está em outro lugar qualquer. Você está em casa, na sua casa ou em algum outro lugar. Como Deus vai encontrar você? Não é preciso ir até ele. Basta que fique em casa. E ele encontrará você. Ele está à sua procura, assim como você está à procura dele. Basta que você fique em casa. Assim, quando ele vier, vai encontrar você. Ele vem, bate milhões de vezes, espera na porta, mas você nunca está. Diz Heráclito: todos, embora ouçam, são como surdos. A eles aplica-se o adágio de que, mesmo quando presentes, eles estão ausentes. Esse é o sono. Estar ausente, não estar presente no momento presente. Estar em outro lugar. Isso aconteceu de fato. Mullah Nasruddin estava sentado numa lanchonete, falando sobre generosidade. E quando fala, ele exagera, assim como todo mundo, porque esquece o que está dizendo. Então alguém disse: Nasruddin, se você é tão generoso, por que nunca nos convida para ir à sua casa? Nunca nos convidou sequer para uma refeição. O que nos diz disso? Nasruddin estava tão entusiasmado que se esqueceu completamente da esposa. Então disse: vamos lá para casa agora mesmo. Quanto mais perto chegava de casa, mais sóbrio ia ficando. Então se lembrou da mulher e ficou com medo. 30 pessoas estavam a caminho da casa dele. Assim que chegaram à sua porta, ele disse: esperem um pouco. Vocês sabem que eu tenho uma esposa. Vocês também têm. Então sabem como é. Esperem um pouco. Deixe-me primeiro convencê-la, depois venho chamar vocês. Então ele entrou e desapareceu. As pessoas esperavam uma eternidade, mas Nasruddin não aparecia. Então resolveram bater na porta. Nasruddin contou à mulher exatamente o que acontecera, que ele estava falando muito de generosidade e ficou num beco sem saída. A mulher dele então disse: mas não temos como servir 30 pessoas, não há como arranjar nada a esta hora da noite. Então Nasruddin disse: você faz o seguinte, quando baterem você simplesmente vai até lá e diz que Nasruddin não está em casa. Então eles bateram e ela atendeu a porta dizendo: Nasruddin não está em casa. As pessoas disseram:
Isso muito nos surpreende porque ele veio conosco, entrou e não o vimos sair. Ficamos esperando aqui na porta 30 pessoas. Ele tem de estar aí dentro. Entre e encontre-o. Ele deve estar escondido em algum lugar. A mulher entrou e disse ao marido, e agora? Nasrudin ficou nervoso. Disse então, espere. Saiu de casa e disse, como assim? Ele poderia ter saído pela porta dos fundos. Isso é possível. Acontece todo dia com você. Ele se esqueceu completamente de si mesmo. Foi isso que aconteceu. Na lógica, ele se esqueceu de si mesmo. A lógica está certa. O argumento está certo, mas como assim? Vocês estão esperando na porta da frente. Ele poderia ter saído pela porta dos fundos. A lógica está certa, mas Nasrudin se esqueceu totalmente de que ele mesmo estava dizendo isso. Você não está presente. Não está no presente nem para o mundo, nem para si mesmo. Esse é o sono. Então, como pode ouvir? Como pode ver? Como pode sentir? Se não está presente aqui e agora, todas as portas estão fechadas. Você é uma pessoa morta, não está viva. É por isso que Jesus não se cansava de dizer aos seus ouvintes, se tiverem ouvidos, ouçam-me. Se tiverem olhos, vejam-me. Heráclito deve ter encontrado muitas pessoas que escutavam, mas não ouviam, que enxergavam, mas não viam, porque a casa delas estava completamente vazia. O dono da casa não estava. Os olhos estavam enxergando, os ouvidos ouvindo, mas o dono da casa não estava presente lá dentro. Os olhos são simplesmente janelas. Eles só podem ver se você vir através deles. Como é que uma janela pode ver? Você tem de estar à janela. Só assim poderá ver. Como? Ela é só uma janela. Não pode sentir. Se você está ali, então é bem diferente. O corpo todo é como uma casa e a mente está viajando. O dono da casa está sempre viajando para algum outro lugar e a casa fica vazia. E a vida bate à porta. Você pode chamá-la de Deus, ou seja lá o que for. O nome não interessa. Chame de existência. Ela bate à porta, não para de bater, mas nunca o encontra em casa. Esse é o sono. A pessoa não deve atuar nem pensar como se estivesse dormindo. Haja, fale com total consciência e você vai perceber uma enorme diferença em você. O próprio fato de que estar consciente já muda as suas atitudes. Assim, não haverá como cometer nenhum pecado. Não que você tenha de se controlar, não. O controle é um substituto ruim para a consciência, um substituto muito ruim. Não ajuda muito. Se você está consciente, não precisa controlar a raiva. Na consciência, a raiva nunca aparece. Eles não podem existir ao mesmo tempo. Para eles, não existe coexistência. Na consciência, nunca existe inveja. Na consciência, muitas coisas simplesmente desaparecem. Todas as coisas que são negativas. Ela é assim como uma luz. Se há luz na sua casa, como pode haver escuridão? A escuridão simplesmente desaparece. Quando sua casa está iluminada, como você vai tropeçar? Como vai trombar com a parede? A luz está ali. Você sabe onde está a porta. Você vai simplesmente até ela. Entra e sai quando quer. Quando está no escuro, você tropeça, anda, as apalpadelas, cai. Quando está inconsciente, você tateia no escuro, tropeça, cai. A raiva nada mais é do que um tropeção. A inveja não passa de um tatear no escuro. Tudo que está errado, assim está não porque seja assim, mas porque você está vivendo no escuro. Se alguém como Jesus quiser ficar com raiva, ele pode ficar, pode usar a raiva. Você não pode usar a raiva, você é usado por ela.
Se Jesus achar que será útil e servirá para alguma coisa, ele pode usar qualquer coisa. Ele é um mestre. Jesus pode ficar com raiva, sem ficar com raiva. Muitas pessoas trabalham com Gurdjieff, e ele era um homem terrível. Quando estava com raiva, ficava terrivelmente zangado, parecia um assassino. Mas tudo não passava de um jogo, só uma situação para ajudar alguém. E imediatamente, num só instante, ele parecia outra pessoa e já estava sorrindo. E então ele se voltava para a mesma pessoa, a quem antes dirigia sua raiva e voltava a demonstrá-la, assumindo novamente uma aparência assustadora. Isso é possível. Quando está consciente, você pode usar o que quiser. Até um veneno vira elixir quando você está consciente. E quando está dormindo, até um elixir vira veneno, porque a coisa toda depende do seu ser estar ou não alerta. Os atos não significam nada. Os atos não importam. Você, sua consciência, seu ser consciente, alerta, é o que interessa. Isso de fato aconteceu. Havia um grande mestre budista, Nagarjuna. Um ladrão veio vê-lo. O ladrão apaixonara-se pelo mestre, porque ele nunca vira uma pessoa tão bela, com tamanha graça. Ele perguntou a Nagarjuna: existe alguma possibilidade de eu crescer também? Mas uma coisa, eu quero deixar clara, eu sou ladrão. Eu não vou deixar de ser, por isso não me ponha condições. Farei tudo o que quiser, mas não vou deixar de ser ladrão. Isso já tentei várias vezes, mas nunca funciona. Por isso já desisti. Aceitei meu destino, o de que vou ser ladrão para sempre. Portanto, não toque nesse assunto. Vamos deixar tudo bem claro desde o princípio. Nagarjuna disse: por que está com medo? Quem aqui vai falar algo acerca de você ser ladrão? O ladrão respondeu: mas sempre que procuro um monge, um padre ou um santo, eles dizem que, primeiro, tenho de parar de roubar. Nagarjuna riu e disse: então você deve ter procurado ladrões. Do contrário, por que diriam isso? Eu não estou nem um pouco preocupado. O ladrão ficou muito feliz e disse: então tudo bem, parece que agora vou me tornar um discípulo. Você é o mestre, certo? Nagarjuna aceitou, dizendo: agora pode ir e fazer o que quer que tenha vontade. Só uma condição: fique consciente. Vá, arrombe casas, entre e pegue o que quiser. Roube. Faça o que tiver vontade. Isso não me interessa. Não sou ladrão, mas faça tudo isso com plena consciência. Sem entender que estava caindo numa armadilha, o ladrão disse: combinado, eu tentarei. Depois de 3 semanas, o ladrão voltou e disse: você me enganou, porque se fico consciente não consigo roubar. Se roubo, a consciência se vai. Fico num dilema. Nagarjuna respondeu: não vamos mais falar sobre ser ladrão e roubar. Não estou interessado, eu não sou ladrão. Agora você decide. Se quer ter consciência, você decide. Se não quer, você é quem decide também. O homem respondeu: mas agora ficou difícil. Já senti o gostinho do que é ter consciência, e ela é tão bela. Eu nunca abandonarei tudo, não importa o que você disser. E continuou: numa noite dessas, pela primeira vez, eu consegui entrar no palácio do rei. Abri os tesouros. Poderia ter me tornado o homem mais rico deste mundo, mas lembrei-me de você e tive de ficar consciente. Quando fiquei consciente, subitamente nenhuma motivação, nenhum desejo. Quando fiquei consciente, os diamantes me pareceram simplesmente pedras, pedras comuns. Quando perdi a consciência, voltei a ver o tesouro. Então esperei e fiz isso várias vezes. Ficava consciente e me tornava como um Buda. Então não conseguia sequer tocar o tesouro.
porque tudo me parecia uma bobagem, pura estupidez, só pedras. O que eu fazia ali? Perder-me por causa de pedras? Mas então eu perdi a consciência. Eles voltavam a parecer muito belos. Toda aquela ilusão, mas finalmente decidi que eles não valiam a pena. Depois que você conhece a consciência, nada mais vale a pena. Você conhece a maior felicidade da vida. Então, de repente, muitas coisas simplesmente se esvaem. Viram bobagens, pura tolice. A motivação desaparece, o desejo desaparece, os sonhos vêm abaixo. A pessoa não deve agir ou falar como se estivesse dormindo. Essa é a única chave. Os que estão acordados têm um mundo em comum. Os que dormem têm cada um seu mundo particular. Os sonhos são particulares, totalmente particulares. Ninguém pode entrar no seu sonho. Você não pode compartilhar um sonho com a pessoa que ama. Marido e mulher dormem na mesma cama, mas sonham separadamente. É impossível compartilhar um sonho, porque ele não é nada. Como alguém pode compartilhar o nada? Ele é como uma bolha, absolutamente não existencial. Você não pode compartilhá-lo, você tem que sonhar sozinho. É por essa razão, por causa das pessoas que dormem, de tantas pessoas que dormem, que existem tantos mundos. Você tem seu próprio mundo, se está dormindo. Você vive enclausurado nos seus pensamentos, conceitos, sonhos, desejos. Sempre que encontra outra pessoa, dois mundos entram em choque. Mundos em rota de colisão. Esse é o estado das coisas. Observe. Repare num casal conversando. Eles não conversam coisa nenhuma. O marido está pensando no trabalho, no salário. A mulher está pensando no que vai vestir no Natal. Interiormente, eles vivem em mundos particulares, mas esses mundos acabam se encontrando. Ou melhor, colidindo, porque a roupa da mulher depende do salário do marido, e o salário do marido tem que ser suficiente para a roupa da mulher. A mulher diz querido, mas por trás da palavra querido estão as roupas, ela está pensando nelas. O querido não significa o que está escrito no dicionário, porque toda vez que uma mulher diz querido, isso não passa de um disfarce, e o marido na mesma hora fica com medo. Ele não demonstra, é claro, porque quando alguém diz querido, você não pode demonstrar medo. Ele diz, o que é meu bem? Mas ele está com medo porque está pensando no salário, e ele sabe que o Natal está chegando e que isso é perigo. A mulher de Mulá, Nasruddin, estava dizendo a ele, o que aconteceu? Ultimamente, nem mesmo quando eu choro, quando as lágrimas escorrem pelo meu rosto e eu chego a soluçar, você pergunta por que eu estou chorando. Nasruddin disse, agora já chega, já paguei muito caro por perguntar. Antigamente eu cometia esse erro, muitas vezes, porque essas lágrimas não são lágrimas simplesmente, são vestidos, uma casa nova, mobília nova, um carro novo. Muitas coisas estão escondidas atrás dessas lágrimas. Elas são apenas o começo. Nenhum diálogo é possível, porque interiormente existem dois mundos particulares. Só o conflito é possível. Os sonhos são particulares. A verdade não é particular. A verdade não pode ser particular. Ela não pode ser minha ou sua. Não pode ser dos cristãos, ou dos hindus, nem dos indianos ou dos gregos. A verdade não pode ser particular. Os sonhos são particulares. Tudo que é particular, não se esqueça, pertence necessariamente ao mundo dos sonhos. A verdade é um céu aberto, é para todo mundo, é uma só. Por isso que,
Quando Lao Tse fala, a linguagem pode ser diferente. Buda fala e a linguagem é diferente. Heráclito fala e a linguagem é diferente, mas eles querem dizer a mesma coisa, indicam a mesma direção. Eles não vivem em mundos particulares. O mundo particular desapareceu com seus sonhos, com seus desejos, com a mente. A mente tem um mundo particular, mas a consciência não tem mundos particulares. O despertar tem um mundo em comum. Todos aqueles que estão despertos têm um mundo em comum, que é a existência. E todos aqueles que estão dormindo e sonhando têm seus próprios mundos. O seu mundo tem de ser descartado. Essa é a única renúncia que eu lhe peço. Não digo que deixe sua mulher, não digo que deixe seu trabalho, não digo que deixe seu dinheiro, que deixe qualquer coisa que seja a sua. Não. Digo simplesmente que deixe seu mundo particular de sonhos. Isso é Sanias para mim. O velho Sanias estava deixando esse mundo, o visível. A pessoa vai para o Himalaia. Deixa mulher e filhos. Não é isso que interessa. Não é esse mundo que é preciso deixar. Como você pode deixá-lo? Mesmo o Himalaia pertence a este mundo. Se você renuncia a este mundo, então, mesmo quando estiver numa feira livre, você estará no Himalaia. Se não renúncia, no Himalaia você também criará um mundo particular ao seu redor. Como é possível fugir de si mesmo? Aonde quer que vá, lá estará você junto. Aonde quer que vá, você se comportará da mesma forma. As situações podem ser diferentes, mas como você pode ser diferente. Você estará adormecido no Himalaia. Que diferença faz se você está dormindo em Pune ou em Boston, ou se está dormindo em Londres ou no Himalaia? Onde quer que esteja, você estará sonhando. Pare de sonhar. Fique mais alerta. De repente, o sonho desaparece e com ele todos os sofrimentos. O que quer que vejamos quando acordados é morte, quando dormimos são sonhos. Isso é mesmo lindo. Sempre que está dormindo, você vê sonhos, ilusões, miragens, suas próprias criações, seu mundo particular. Quando está acordado, o que você vê? Segundo Heráclito, quando está acordado, você só vê morte à sua volta. Talvez seja porque você não queria ver. Talvez seja porque você sonhe e crie uma nuvem de sonhos ao seu redor. Para que, assim, não precise ficar frente à morte. Mas lembre-se, o homem só se torna religioso quando encontra a morte, nunca antes disso. Quando você encontra a morte, quando a encara de frente, sem evitá-la, esquivar-se dela, fugir ou criar uma nuvem ao seu redor, quando a enfrenta, vai ao encontro da realidade da morte. Você, de repente, toma consciência de que morte é vida. Quanto mais fundo você explora a morte, mais fundo você explora a vida. Porque, como diz Heráclito, os opostos se encontram e se misturam. Eles são uma coisa só. Se você está tentando fugir da morte, lembre-se, você também fugirá da vida. É por isso que você parece tão morto. Eis o paradoxo. Fuja da morte e você continuará morto. Enfrente a morte, dê cara com ela e você estará vivo. No momento em que você encara a morte, tão profundamente, tão intensamente, que começa a sentir que está morrendo, não só à sua volta, mas interiormente também, você sente e toca a morte. A crise se inicia. Esta é a cruz de Jesus, a crise de morrer. Nesse momento, você morre para um mundo, o mundo do horizontal, o mundo da mente, e ressuscita em outro. A ressurreição de Jesus não é um fenômeno físico. Os cristãos
têm levantado tantas hipóteses desnecessárias a respeito disso. Não se trata da ressurreição deste corpo, mas da ressurreição para uma outra dimensão deste corpo. A ressurreição para uma outra dimensão de outro corpo que nunca morre. Este corpo é temporal, o outro é eterno. Jesus ressuscita para outro mundo, o mundo da verdade. O mundo particular desapareceu. No último instante, Jesus diz que está preocupado, aflito. Mesmo para um homem como Jesus, morrer é algo que preocupa. Tinha mesmo de preocupar. Ele se volta para Deus e grita: "O que estás fazendo comigo?" Ele gostaria de se agarrar à horizontal, gostaria de se agarrar à vida, mesmo um homem como Jesus. Por isso não se culpe. Você também gostaria de se agarrar. Esse é o lado humano de Jesus, e ele é mais humano que Buda ou Mahavira. Esse é o lado humano. O homem está frente a frente com a morte e se aflige. Grita, mas não volta atrás. Não cai. Imediatamente ele toma consciência do que está perguntando, então diz: "Que seja feita a tua vontade." E relaxa, se entrega. Na mesma hora a roda gira. Ele não está mais na horizontal, entrou na vertical, nas profundezas. Ali, ele ressuscita para a eternidade. Morra para o tempo de modo que você possa ressuscitar para a eternidade. Morra para a mente de modo que possa estar vivo em consciência. Morra para o pensamento de modo que possa nascer para a consciência. Diz Heráclito: "O que quer que vejamos quando acordados é morte." Essa é a razão pela qual vivemos em sonhos, sonos, tranquilizantes, narcóticos, tóxicos, para não enfrentar a realidade. Mas é preciso enfrentar a realidade. Se fizer isso, ela se torna verdade. Se foge, você vive na mentira. Se enfrenta a realidade, ela se torna a porta para a verdade. A realidade é a morte. É preciso enfrentar isso. E a verdade será vida, vida eterna, vida em profusão. Vida que nunca acaba.